Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nós vamos continuar apresentando os recursos do Flutter e nessa semana nós vamos criar um Stateful Widget e usar o método setState e entender o seu funcionamento. Os Stateful Widgets, eles são widgets que possuem estado. Assim, sempre que nós quisermos realizar alterações em widgets, nós temos que usar um Stateful Widget. E os Stateful Widgets, eles funcionam assim. Existe uma classe Stateful Widget e uma classe State. São duas classes. A classe Stateful Widget inicializa a classe State e a classe State contém as variáveis e informa a classe Stateful Widget quando e como se construir. Sempre que o estado interno do objeto State for alterado, nós devemos refletir essa alteração usando o método setState. Então, para criar um Stateful Widget, nós precisamos de uma classe do widget, que vai estender do Stateful Widget, e vai chamar o método createState. E uma classe de estado, state, que possui um método build. Quando o Flutter for notificado para criar um Stateful Widget, ele vai chamar o método createState. Então, quando o Flutter cria um Stateful Widget, ele cria um objeto state. É este objeto onde todo o estado mutável desse widget é mantido. E eu uso o método setState para notificar o Flutter que o estado interno de um objeto foi alterado. Aqui eu tenho as duas classes do Stateful Widget. A classe do widget, que estende o Stateful Widget, e a classe do estado, ou state. A classe do widget, ela estende de Stateful Widget e possui o método createState, que retorna o estado. E a classe state, ela possui o método build, que vai construir o widget. Esse underline que você vê aqui no nome da classe, ela é uma característica da linguagem Dart. Ela indica que a classe, o método, a variável é privado. Ela só pode ser visto neste arquivo. Então, como exemplo, nós vamos criar uma aplicação Flutter bem simples. Será uma aplicação onde nós teremos um campo texto para o usuário informar a sua cor preferida. A seguir, será exibido um texto informando a cor inserida pelo usuário num campo texto. Ativando o toggle Debug Painting no Visual Studio Code, eu consigo visualizar o layout e quais foram os widgets que eu usei nesse layout. Aqui na nossa aplicação eu vou ter o seguinte: eu tenho aqui essa área azul, um scaffold, o app bar e o body. Essa área branca é um container. No container eu tenho um widget column e dentro do column eu tenho o text field que o usuário vai usar para informar a sua cor e a seguir vai exibir o resultado aqui no widget text com o texto a sua cor preferida é e a cor que ele digitar em text field. Então agora eu vou abrir o Visual Studio Code e aqui eu estou com o código usado na aula anterior, onde eu já removi o código do widget login e já coloquei aqui num arquivo que eu chamei de widgetlogin.dart. Então eu vou usar o código do main Dart e aqui eu vou criar o meu widget desta aula. Então aqui eu vou mudar o nome desse widget, eu vou chamar de widget cor preferida. E aqui vou mudar o título, né? Chamar de cor preferida. Então aqui eu vou criar o meu Stateful Widget com esse nome, widget cor preferida. Então para fazer isso eu vou usar o recurso do Visual Studio. Se eu digitar ST, ele já vai me abrir opções de template aqui, ó, Flutter Stateful Widget. E aqui só basta eu digitar o nome do widget que eu quero, ó, widget cor preferida. Perceba que ele criou duas classes, a classe do Stateful Widget e a classe do State. Eu vou trabalhar somente com a classe do State, que é onde eu vou definir o que vai mudar na minha aplicação. Então eu vou trabalhar aqui, ó. Aqui eu vou definir uma variável aonde eu vou tratar o nome da cor. Chama nome da cor, deixar ela inicialmente vazia. E aqui ao invés do container eu vou usar um scaffold. Dentro desse scaffold eu vou definir um app bar e dentro desse app bar eu vou definir um título que vai ser Stateful Widget. A seguir eu vou definir um body do scaffold e aqui no body eu vou colocar um container. Dentro desse container eu vou definir um widget column e aqui eu vou empilhar os meus dois widgets, o text field e o text. Então eu vou usar aqui o children e aqui eu vou colocar os meus dois widgets. O primeiro vai ser um text field, onde o usuário vai poder informar um texto
E para isso, eu vou usar o callback unsubmitted. Quando o usuário acabar de digitar, eu vou ter que pressionar um Enter para ele enviar o texto digitado. Então, para isso, eu vou atribuir o texto que ele digitou a uma variável string que eu chamei de texto. E aqui, eu vou atribuir o texto que ele digitou à minha variável nome cor, que eu defini aqui em cima. Então, aqui está o meu primeiro widget. Note que ele inicia aqui e termina aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui uma vírgula e vou incluir um outro widget, que vai ser um widget text. E aqui eu vou colocar o texto, a sua cor preferida é. E aqui eu vou exibir o conteúdo da variável nome cor. Aqui eu vou aplicar um estilo apenas para a fonte ficar um pouco maior. Vou dar um text style, font size, colocar 20. Pronto. Então agora eu vou recolher aqui e vou abrir o meu emulador, o Genymotion, e nós vamos ver isso em execução. Então vou aqui em debug, tem algum erro aqui. Eu errei o nome aqui, ó, é cor preferida. Então vou ter que arrumar o texto aqui, ó. Cor preferida, digitei errado. Preferida, preferida, cor preferida, cor preferida. Pronto, foi um erro de digitação aqui. Então agora eu já posso iniciar aqui a execução da minha aplicação e vamos ver o resultado no emulador. Então tá aqui a minha aplicação, olha, eu tenho o text field, o meu texto aqui. Vamos fazer o seguinte antes de ver a aplicação funcionando. Aqui nesse container aqui, ó, vamos incluir uma margem envolvendo o container. Então para isso, eu venho aqui em container, ó, ele tem uma propriedade muito importante que é margem. Ele também tem a propriedade padding, que são muito importantes. Eu vou colocar aqui uma margem que vai envolver o container aqui com espaços ao redor. Vou colocar aqui uma margem de 20. Percebeu a diferença? Para a gente perceber melhor, eu vou definir uma cor aqui de fundo para o container. Vou colocar colors yellow. Então eu vou apagar a margem, assim está com a margem. Agora eu vou apagar a margem. Então estava assim, ó. Eu incluí a margem para ficar um pouquinho mais ajustado. Então agora eu vou tirar essa cor do container aqui, ó, que eu não preciso disso. E eu também vou incluir aqui, ó, aqui o text field. No text aqui, eu vou incluir, ele não tem uma propriedade margem, então eu vou ter que envolvê-lo com um widget padding. Então vou fazer assim, ó, vou selecionar o widget, vou clicar aqui na lampadinha e vou mandar ele adicionar o padding. Ele já vai fazer isso e já vai atribuir aqui, ó, as margens com valores, com 8. Eu vou colocar 16, que é o padrão do matéria. Pronto, então eu incluí padding ao meu text e no container eu incluí uma margem. Então agora eu já posso analisar o código aqui. Então aqui eu defini uma variável nome cor, que é string, e aqui no meu container eu empilhei um text field, que o usuário vai informar um texto e vai exibir aqui, ó, a string. A sua cor preferida é com o nome da cor que ele digitar aqui. Então vamos ver se isso está funcionando. Eu vou digitar aqui uma cor, ó, azul, e vou clicar aqui para ele submeter. Tá vendo? Nada está acontecendo. O que está faltando aqui? Esse aqui eu estou na classe state. Qualquer alteração do estado do widget, eu tenho que usar o método setState. Então aqui, ó, em onSubmit, eu vou ter que informar o framework que o estado interno do objeto foi alterado. E para isso eu uso o método setState. Então aqui, ó, eu vou fazer assim, eu vou dar um setState, olha, e aqui dentro eu vou atribuir, vou copiar essa alteração daqui para cá. Então agora eu estou usando o setState. Quando eu submeter, eu estou informando para o framework para ele fazer as alterações e ele vai reconstruir o widget. Então vamos voltar aqui e agora eu vou... Você já viu que já funcionei. Eu vou colocar aqui, ó, vermelha. A hora que eu digitar aqui, ó, a sua cor é vermelha. Para entender melhor isso funcionando, eu vou colocar um método debug print aqui, ó. Depois que ele chamar o build, vou dar um debug print e vou colocar um texto aqui, ó. Widget foi criado. Aí vou copiar esse debug print. Então aqui quando o build for chamado, eu vou imprimir isso no console. E aqui, quando o setState for chamado, eu vou colocar o texto. SetState foi chamado. O que ele vai fazer? Ele vai redesenhar o widget. Então vamos aqui no console. Vou abrir aqui, ó. Vou limpar e vou digitar aqui, ó, verde. Olha lá, o widget foi criado, depois ele foi chamado, redesenhou e depois foi criado novamente. Vou limpar e vou submeter. Olha lá.
Eu chamei o setState, redesenhei o widget e depois ele criou o widget. Então é assim que funciona o setState. E é assim que nós podemos informar ao framework da alteração de qualquer estado do widget. Até a semana que vem.